Saudações, amigos do Ponte Aérea. Infelizmente, na sexta-feira, a gente foi vítima de uma pane aí de novo nas lives no Instagram, assim como tantos outros, né? Que a gente constatou através de relatos. A gente até publicou uma chamada do Estadão falando a respeito desse tipo de problema. Como a Andréa Paim citou na nossa nota, né? A gente sofreu então uma baita turbulência. O nosso avião tentou decolar umas 4 vezes e não deu. Então, como da outra forma, a gente se sentiu aí compelido a gravar, então, as nossas informações, ou pelo menos sintetizar a grande parte das informações desse novo capítulo em que a gente menciona, né, o atraso, né, do relógio de Horvath, através da restrição calórica, né? Então, como é que é isso, né? Para a gente entender um pouquinho essa nossa brincadeira com o título, né, para chamar a atenção do nosso público para a restrição calórica, eu preciso explicar um pouquinho, brevemente, sobre as teorias do envelhecimento. Então, basicamente, se a gente, citando já uma literatura, né, olhar um pouquinho para o material da Sociedade de Pesquisa e Envelhecimento, né, dos Estados Unidos, a FAR, a gente hoje em dia pode sintetizar as teorias do envelhecimento da seguinte forma: a gente tem a teoria chamada crosslink, a gente tem a teoria evolucionária, a gente tem uma teoria chamada rate living, a gente tem uma teoria chamada manutenção genômica, a neuroendócrina, a replicativa, a de dano oxidativo. Bom, são várias, né, teorias, isso para citar elas, imagina se a gente fosse explicar, não dá. Mas o mais importante nesse capítulo do Ponte Aérea é falar qual é o fim de todas essas teorias. E todas essas teorias, elas culminam em 3 pontos. Na redução do consumo calórico, do consumo energético, no aumento ou na melhora da resistência ao estresse oxidativo e, finalmente, na regulação da via insulinérgica e do fator de crescimento ligado à insulina, chamado IGF-1. E se a gente puder estender um pouco, e aqui entra um pouco também da minha opinião, redução da inflamação. Essas são as vias finais de todas essas teorias. E aí vem o grande ponto. O que hoje a gente conhece que consegue efetivamente, na prática clínica, porque o Ponte Aérea aborda muito temas não só teóricos, não só controversos, mas que se aplicam na prática clínica, né? Qual o ponto hoje que a gente tem que pode reduzir tudo isso? Que pode melhorar a nossa resistência metabólica, nossa resistência ao estresse oxidativo, a redução de gasto energético. Pois é, hoje a gente já tem uma baita de uma evidência sobre uma questão dietética, uma questão de estilo de vida, o jejum intermitente, que o Virgílio vai desenvolver muito bem com vocês no próximo vídeo. E por que atrasar o relógio de Horvath? Steve Horvath é um cientista, um geneticista bioestatístico, nascido na Alemanha, naturalizado americano, professor da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que em 2013 publicou talvez o mais emblemático marcador do envelhecimento. Ele se baseou na teoria da metilação do DNA, que é comprovado em diversas espécies de mamíferos, e o relógio de Horvath, que em 2013 conseguiu comprovar que a gente consegue, através de uma análise, um modelo matemático, bioestatístico, de pontos de metilação no nosso DNA, em que a gente tem mais de 27 mil desses pontos, a gente consegue mapear esses pontos e a gente consegue fazer isso através de qualquer célula do corpo humano, e isso funciona em várias espécies de mamíferos diferentes, isso já é validado. Ele conseguiu, então, montar essa teoria do relógio de Horvath, que seria um marcador da nossa idade biológica. Um primeiro passo para a gente ter um biomarcador para ser utilizado em terapias que visam propagar a nossa existência com saúde, o que a gente chama de health span. Não adianta a gente ter tratamentos ditos anti-envelhecimento, que é um termo ruim,
vamos usar o termo melhor, que é longevidade com saúde, ou longevidade saudável, melhora do health span, se a gente não tiver marcadores que consigam comprovar que isso realmente ocorreu. E a nossa idade biológica, através do relógio de Horvath, essa teoria matemática que se baseou na metilação do DNA, que é um marcador do nosso envelhecimento, tanto humano quanto do mamífero em si, é um dos marcadores que vem sendo utilizado, inclusive no tratamento com restrição calórica intermitente, para a gente comprovar que a gente consegue hoje aumentar a nossa sobrevida e retardar o nosso envelhecimento genético e celular. Então eu espero que vocês aproveitem essa discussão sobre o jejum intermitente ou a restrição calórica intermitente, que é um baita assunto interessante em envelhecimento. Um grande abraço para vocês e adiantando, logo a gente vai ter novidades aí no Ponte Aérea. Grande abraço. Então, pessoal, infelizmente o nosso voo deu problemas, né? Tivemos uma pane aí na decolagem. A gente recebeu algumas mensagens do próprio Instagram falando sobre a instabilidade. Mas nem por isso a gente vai deixar de ter o nosso bate-papo e deixar essas informações aqui para vocês. Inclusive, nós estamos até repensando parte desse modelo de como é que a gente vai deixar as informações e essa partilha com todos. Mas o que nós vamos fazer nesses próximos 15 minutos é dividir um conjunto de informações a respeito, em especial, dessa restrição calórica, né? Como o Ivan já pontuou, né, a respeito de algumas dessas características, o próprio relógio de Horvath, né, esse autor que em 2013 fez uma revolução na observação de várias bases nitrogenadas e um mecanismo de deleção proteica, e através de uma grande base de dados, a análise de determinadas substâncias e elementos dentro da minha estrutura intracelular capazes de determinar para a gente essa nossa idade biológica, o nosso relógio biológico. Mas o fato é que, para que nós possamos determinar condições fundamentais do envelhecimento, a gente tem que entender que toda espécie, ou para cada espécie que envelhece, essas alterações elas têm que ser, primeiro, deletérias, reduzindo a funcionalidade. Elas têm que ser progressivas, estabelecendo-se gradualmente ao longo do curso de evolução da história daquele indivíduo ou daqueles indivíduos. Elas devem ser intrínsecas, onde o ambiente, sim, apresenta uma forte influência, mas ele não é o determinante, ele não é a causa, além de serem condições universais para aquela mesma espécie. A tartaruga de Galápagos, a espécie humana, o macaco, os rhesus, né, ou C. elegans, apresentam características universais de envelhecimento para aquela mesma espécie. E esse envelhecimento celular, eles têm alguns potenciais, né? Ou seja, para que minha célula envelheça, tenha o potencial de direção de energia, onde essa produção de energia mitocondrial ela reduz, esse acúmulo de lesões dentro da minha estrutura de DNA, síntese de novas proteínas que sofrem declínios e um acúmulo de depósitos de substâncias que sejam insolúveis nas células. E o que os trabalhos mostram, em especial sobre o olhar de Streller, e esse é do Tratado de Geriatria e de Gerontologia, né, as definições desse envelhecimento, que, mais uma vez, ele é universal, ele é intrínseco, ele é progressivo e também ele é deletério com cada um dessas observações. Quando os autores colocam para a gente, né, as diversas caracterizações e as inúmeras teorias biológicas do envelhecimento, Harkins e colaboradores, eles definem a origem, né, dessas teorias baseados em dois grandes grupos, as teorias estocásticas, o erro catastrófico, ou as teorias sistêmicas, onde, de um lado, nós temos as proteínas que estão alteradas, mutações somáticas, dano e reparo do DNA, desdiferenciação, dano oxidativo e até mesmo as mudanças proteicas. E, de outro lado, as teorias sistêmicas, onde envolve teorias metabólicas, unicamente genéticas, neuroendócrinas e imunológicas. Mas o bem da verdade, o que nós sabemos é que, na determinação do processo do envelhecimento, nós, seres humanos, conhecemos muito pouco desse processo.
Apesar de um conjunto de trabalhos e a biogerontologia trazer para a gente informações cada vez mais constantes, com melhores evidências, nós conhecemos muito pouco, muito pouco. Então, nós agrupamos esses conjuntos de informações tentando identificar sítios, losses, indicadores através dos quais nós possamos utilizar substâncias, mecanismos de proteção para que a gente consiga não só estender a quantidade de anos vividos, mas o mais importante, a qualidade desses anos vividos. E que um dos elementos que coadunam com essas duas teorias, estocásticas e teorias sistêmicas, né, é a teoria da restrição calórica. Por definição, a restrição calórica ela é definida como a redução da ingesta ou oferta de calorias, sempre respeitando a oferta de macro e de micronutrientes. Ou seja, eu vou reduzir a quantidade daquilo que eu vou comer ou vou apresentar para aquele animal comer, isso já com um grau de evidência substancial, mas respeitando as individualidades macro e micronutricionais. O primeiro trabalho, né, que traz evidência a respeito desses dados é um trabalho de 1935, da Nutrition, de McKay e colaboradores, onde, dentro dessa metodologia, na investigação em pequenos camundongos, ele conseguiu observar um aumento da expectativa de vida, ou o que a gente chama do lifespan, em até 25% nesse subgrupo. Claro que o paper foi descrito lá em 1935, tem uma série de limitações, até do ponto de vista metodológico, se olhado hoje à luz, aquilo que a metodologia científica representa, mas foi um primeiro trabalho a partir de observações, o que hoje já é claro para a gente, no estudo das populações longevas, em especial em Okinawa, no conceito do Hara-Hachibu, ou seja, o que os orientais, né, eles dizem no Japão, na ilha de Okinawa, que eu vou comer até me sentir 80% pleno. E a teoria da restrição calórica, ela traz para a gente o que a gente é chamado de resposta celular adaptativa, com uma regulação da glicose, uma resistência, um aumento da resistência ao estresse, espécies tóxicas de oxigênio e uma supressão por mecanismo não claro de todo um processo inflamatório. Quando há troca, quando há redução e a transformação da absorção imediata e a utilização da glicose, dos sacarídeos, dos polissacarídeos, quebrados em pequenas moléculas, que vão entrar dentro da minha célula, dentro da minha mitocôndria, dentro do ciclo de Krebs, dentro de todo meu elemento de produção de energia até surgimento de ATP. Quando eu faço restrição calórica, a gente troca a via de utilização imediata dessa glicose para ácidos graxos e corpos cetônicos, a nível de produção de energia. Isso, por algum motivo que não está claro ainda para a ciência, desencadeia ou desencadeiam essas três percepções, né? O Wingroup, de colaboradores no New England, agora em 1997, aí está a fonte para vocês, mostra que a restrição calórica tem, sim, importantes efeitos nesse aumento da expectativa de vida de vários animais, né? Isso desde a C. elegans, observada em estudos da década de 70, até macacos rezos, como já e em especial na espécie humana, né? Ou seja, há um conjunto de alterações, e vejam, nós estamos falando dentro do ambiente citoplasmático, dentro da organela citoplasmática, onde mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático liso e rugoso, constituintes celulares, representam efetivamente um conjunto de produção de proteína, produção de energia e um equilíbrio tênue, que, por algum motivo, a restrição calórica traz a produção a mais ou em menor quantidade de, primeiro momento, a redução dessas espécies tóxicas de oxigênio, fazendo com que haja uma melhor resposta ao estresse orgânico, como já previamente descrito, mas também através de inúmeros aceleradores em toda a cadeia dentro do ciclo de Krebs. Então, essa é a grande pergunta: quais são esses elementos e de que forma eles vão atuar? Como na nossa última conversa a respeito dos senolíticos na semana passada, algumas dessas substâncias, elas têm a capacidade de atuar diretamente sobre condições que são literalmente ligadas às maiores taxas de mortalidade que nós observamos, em especial no Brasil. 74% das causas de morte são secundárias doenças crônicas e a agudização de cada uma delas. Ou seja, a resposta celular adaptativa observada dentro da restrição calórica, ou, como diz De Cabo e colaboradores nessa importante revisão, publicada na New England agora, em 2019,
também a fonte aí para vocês, onde a gente consegue observar, através da restrição calórica, uma redução da obesidade, uma redução do diabetes, redução da doença cardiovascular, de neoplasias, assim como de doenças neurodegenerativas. A partir desse trabalho de 1935, de McKay e colaboradores, uma série de outros papers vieram em seguida na tentativa de de observar, né, como isso se comporta, como se dá essa questão do gasto calórico. E aqui, no trabalho de Mattson e colaboradores, na comparação de dois grandes estudos, os estudos que faziam análises em dois subgrupos de macacos, né? Um através da universidade e o estudo de primatas da Universidade de Wisconsin e outro do National Institute of Aging, né? E nesses dois trabalhos, comparando e fazendo a restrição calórica nesses grupos de macacos, o que foi observado é que em um grupo foi sim, no grupo de Wisconsin, observado uma redução, ou melhor dizendo, um aumento da expectativa de vida, diferente do que a National Institute of Aging ele não observou. É bem da verdade que esse trabalho, né, desses autores, essa publicação é da Nature Communications, eles observam que parte da metodologia é diferente. A idade através das quais esses macacos eles foram submetidos à restrição calórica eram idades diferentes. E aí, a variação genética desses macacos, o tipo de ingesta alimentar, o tipo de caloria que foi restrita ou não, bem como a idade na qual essa restrição calórica ela foi introduzida, isso diferiu e talvez pudesse explicar esses resultados discrepantes, considerando uma metodologia semelhante, né? E aqui a gente observa nas curvas de sobrevida, nesse mesmo trabalho, que em subgrupos específicos, em especial da Universidade de Wisconsin, a curva de Kaplan-Meier trazia, sim, uma sobrevida muito maior naqueles indivíduos que apresentavam essa restrição calórica. É o que observa, por exemplo, essas duas curvas iniciais, tanto de macacos do sexo feminino quanto de macacos do sexo masculino. Mas o fato é que, assim como observado por outros autores, né, esse paradigma da restrição calórica traz para a gente uma reflexão da observação de como funcionaria ou como desempenharia essa mesma restrição calórica na espécie humana. Como é que isso vai se comportar? E para isso nasceu o estudo Calorie. Esse estudo Calorie, ou seja, Comprehensive Assessment of Long-Term Effects of Reducing Intake of Energy, ou seja, é uma redução, um estudo desenhado em espécie humana para observar como se comporta a redução calórica nesses indivíduos, né? Então, nos primeiros 6 meses de análise, um estudo observado e analisado ao longo de 2 anos. E nesses estudos de 2 anos, uma série de medidas foram realizadas, sendo, num primeiro momento, para que vocês tenham uma ideia, né, foi reduzido em torno de 2.500 calorias de uma ingesta nesse subgrupo de indivíduos, aproximadamente de 200, se não me falha a memória, eram 218 observações, divididas em 3 grupos e randomicamente selecionados aqueles que iam fazer a restrição calórica, 25% dessa amostra. Esses indivíduos eles eram mensurados, saiu de 2.500 calorias para aproximadamente 2.100 calorias, uma restrição de em torno de 12 a 13% de calorias para esse indivíduo. Obviamente, o estudo ainda continua em andamento, é o trabalho de Krause e colaboradores, que parte deles foi publicado agora no Lancet Diabetes Endocrinology, agora no ano de 2019, observando que para todo o indivíduo que era submetido à restrição calórica, uma série de alimentos eram observados. Era observado o perfil lipídico, era observado as taxas metabólicas basais, eram analisadas esses indivíduos o risco cardiovascular e o risco cardiometabólico. Todos esses fatores melhoraram nos indivíduos que apresentavam restrição calórica, né? E aqui um trabalho também de suma importância, né? Também publicado no New England em 2019, de De Cabo e colaboradores, falando a respeito do jejum intermitente na saúde, no envelhecimento e na própria doença. O que os autores colocam, né, na observação desse paper, e vale muito a pena ler ele na íntegra, que traz um conjunto de informações e reflexões, e mais do que isso, as referências bibliográficas para que a gente possa pensar, né? Onde a glicose e os ácidos graxos seriam as principais fontes, elas são convertidas, né, e armazenadas de forma geral quando em excesso. É o que nós, hoje,
espécie humana, nos últimos 2 séculos, fazemos. Nós sentamos na cadeira e hoje, né, na última década, nós pedimos comida pelo telefone. O nosso corpo, o corpo da espécie humana, não foi desenhado para fazer isso. Esse organismo, né, tão antigo, do ponto de vista de evolução, ele foi desenhado para se movimentar, para se alimentar e armazenar. Hoje nós continuamos com essa mesma característica de armazenar, mas as consequências desse armazenamento estão diretamente associadas a essas características que nós observamos pela Organização Mundial de Saúde, uma taxa de mortalidade de 74% associada diretamente às doenças crônico-degenerativas. O que os autores, De Cabo e colaboradores, eles colocam é que, durante esse período de jejum, esses triglicerídeos eles são quebrados, né, em ácidos graxos e glicerol e são utilizados diretamente sob a forma de energia dentro do ciclo de Krebs. Com isso, uma série de substâncias elas são produzidas e são reajustadas, em especial os corpos cetônicos. E esses, por sua vez, equilibram todos os elementos associados ao estresse oxidativo, e aí, e o que é interessante, equilibrando nessas inúmeras teorias biológicas do envelhecimento, desde as teorias estocásticas até mesmo as teorias sistêmicas, afetando diretamente desde o meu núcleo do DNA até a imunomodulação. É o que os autores, né, e não só esses autores, né, mas Robert Butler, que foi um dos diretores do Instituto National Institute of Aging dos Estados Unidos ao longo de quase 40, 50 anos, e o que ele analisava em um livro super interessante chamado Longevity Prescription, ou Prescrição da Longevidade. Tem na Amazon para vocês, né? A gente consegue ler, e é uma leitura extremamente agradável, onde ele pontua alguns itens diretamente associados ao envelhecimento bem-sucedido, onde também ele discute a respeito da restrição calórica, ou seja, o jejum intermitente, a produção de elementos protetores de espécies tóxicas de oxigênio, e através desse rebútil, esse reciclar, que não é claro como isso funciona dentro da estrutura celular. Ou seja, o período de jejum intermitente ou a restrição calórica nesse período, fazendo com que haja, a médio e a longo prazo, períodos de adaptação. David Lynch, entre um dos estudos, né, uma das literaturas, depois a gente coloca as referências bibliográficas para vocês também, ele analisa, enquanto antropólogo, enquanto geneticista, o quanto que o Homo sapiens ele entende, e esse meu organismo, de períodos, né, lá atrás, períodos muito mais antigos, com muito menos abundância que nós temos hoje, dessa restrição que acontecia no passado. Obviamente que mais estudos são necessários, medidas de intervenção são preconizadas para que a gente compreenda como isso efetivamente acontece. Mas é claro que vários estudos, por De Cabo e colaboradores, mostram que, de forma clara, essa restrição calórica aumenta a expectativa de vida. Em camundongos chegou a aumentar em 80%. Claro, diretamente sofrendo influência da dieta, do sexo, da idade e dos fatores de risco. E é através também dessa meta-análise aqui citada por esses mesmos autores, de dados computados de 1934, primeiro trabalho a respeito disso, de Mackay e colaboradores, até 2012, mostrando sim que a restrição calórica aumentou esse lifespan, a expectativa de vida, que variava entre 4 até 45% em ratos e em camundongos ao mesmo tempo. E com isso melhorando também o health span de alguns desses subgrupos. E esse estudo, talvez o estudo Calorie, seja o grande estudo, né, icônico a respeito dessa condição, onde que ainda encontra-se em análise, já que os autores querem analisar o efeito, né, da restrição calórica a longa instância, a longo período. São estudadas espécies com expectativa de vida bem menor, para que com isso a gente compreenda a velocidade com que essas alterações podem acontecer ou não, em camundongos, em coelhos, em especial no macacos rhesus, e esse estudo que está sendo desenhado e é desenhado para a espécie humana, mas de clara e de antemão, a gente já observa que melhora-se a obesidade, resistência insulínica, dislipidemia, hipertensão e o próprio processo da inflamação. E a dúvida que o próprio autor coloca é, será que isso é um efeito do jejum intermitente ou é a restrição calórica por si só? Novos paradigmas são abertos dentro disso tudo. Ou seja, houve uma redução no estudo Calorie de 12% aproximadamente da ingesta calórica, mantendo os macronutrientes, e nesse primeiro paper, anteriormente mostrado para vocês,
um período de 2 anos de análise, melhorando quase todos esses fatores cardiovasculares. Mas é importante considerar que esse estudo selecionou adultos jovens, de 21 até 55 anos de idade, indivíduos que tinham um índice de massa corporal de 22, 21, melhor dizendo, até 27, não incluíram os obesos. Né? Então, era uma população, entre aspas, um pouco mais saudável, uma população mais jovem. Qual seria o efeito disso na população mais idosa? Como isso se comportava? E, por fim, né, o que talvez fique a grande mensagem desse nosso bate-papo seria, um primeiro momento, né, pensar, Virgílio, eu vou colocar restrição calórica para todo mundo. E aí a gente vai para a mitologia, a gente vai para os gregos, né, como dita na narrativa de Hesíodo, né, na Teogonia, na explicação da formação dos deuses há 2.500 anos atrás, ou talvez até mais, onde Higeia e Panaceia. Higeia, né, a deusa da saúde, da sanidade, da medicina preventiva. E Panaceia, que é a deusa da cura. Isso, gente, não é Egeia, muito menos é panaceia. Nós precisamos entender muito mais, compreender muito mais dessa condição para que nós possamos, de alguma forma, indicar. Assim como os senolíticos que nós conversamos semana passada, é que é a mesma coisa, porque culturalmente, como é que eu vou implementar isso? Como é que eu vou entender diante de tamanha abundância alimentar? Como é que eu vou compreender que dentro de um país no qual nós vivemos, onde hoje estamos diante, mais uma vez, com a restrição alimentar e a fome beirando, sem nenhum equilíbrio, restringir ainda mais, considerando esse equilíbrio. E fazer uma restrição calórica, insisto, não é fácil, porque, na verdade, nós temos que ter um equilíbrio claro, expresso, entre os macro e micronutrientes. E muito mais do que isso, né? Nós sabemos prescrever? Nós não temos métricas para prescrever cada um desses itens. E existem também questionamentos. Será que ao invés de prescrevermos uma restrição calórica, um jejum intermitente ou qualquer uma dessas medidas, não seria melhor encontrar uma droga, uma substância através da qual nós atuaríamos nesses issues e aceleraríamos, né, todo aquele processo de scavenger celular, de alteração celular? Nós não sabemos. Então, hoje, é claro, não há nenhuma indicação precisa de restrição calórica para as nossas populações, em especial para os nossos idosos. É importante, sim, nós entendemos tudo, estudamos, para que as informações que venham para a gente não sejam frutos de um conceito pré-concebido. Nós tenhamos a visão crítica e reflexões. Eu acho que esse é o nosso grande papel, né, aqui na Ponte Aérea. Fazer reflexões críticas a partir de uma vivência prática, para que a nossa discussão seja sempre profícua e rica em conhecimentos partilhados. E é isso. Obrigado a todos.